E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as fontes de energia que encontramos no mundo. Antes da gente falar propriamente de cada tipo de fonte de energia, a gente precisa classificar as fontes de energia. E podemos classificar de duas maneiras, em fontes não renováveis e fontes renováveis. Se procurarmos a definição exata de cada um desses termos, vamos encontrar que fontes não renováveis são aquelas que apresentam recursos limitados, sendo que esse limite depende dos recursos existentes no nosso planeta. Como assim? Por exemplo, vamos utilizar de petróleo. O petróleo é uma reserva que é limitada. Vai chegar um tempo em que eu não vou ter mais petróleo porque a gente vai usar tudo, certo? Já as fontes renováveis são aquelas em que a sua utilização e uso é renovável, ou seja, eu posso manter e ir aproveitando ao longo do tempo sem ter previsão de esgotar essa fonte. Por exemplo, a cana-de-açúcar. A gente pega a cana-de-açúcar, produz o álcool e ela nunca vai acabar. Por quê? Porque eu sempre posso replantar e obter novamente essa fonte de energia. Vamos falar especificamente de cada uma delas. Iniciamos com as fontes não renováveis. O primeiro exemplo de fonte não renovável é o carvão mineral. Ele é considerado um biólito. Se a gente for procurar a definição de biólito, a gente vai encontrar que é uma rocha de vida. Por que isso, Gui? Porque ela tem uma origem com a sedimentação vegetal. Lá no passado tínhamos grandes árvores, grandes samambaias, estas caíam sobre o solo, sofriam um processo de sedimentação sobre ela e elas acabavam alterando a sua estrutura, levando a uma concentração muito grande de carbono de maneira gradativa. Quanto mais o tempo passava, mais carbono se concentrava e assim a gente tinha um fóssil de uma vegetação. Esse fóssil de vegetação, com essa alteração de carbono, me levou então à formação do carvão mineral. Esse carvão não é aquele que você joga na churrasqueira não, tá? É um carvão que eu vou utilizar principalmente em termoelétricas, usinas termoelétricas e também em indústrias siderúrgicas principalmente. A sua ocorrência no Brasil a gente vai encontrar lá na bacia sedimentar do Paraná. A outra fonte não renovável é o petróleo e o gás natural. Petróleo e gás natural é bastante semelhante ao carvão mineral, uma vez que eles também são resultantes da sedimentação de uma matéria orgânica. Nesse caso, é da sedimentação de matéria orgânica marinha. E para eu ter o petróleo, eu preciso de uma receitinha. Eu preciso de ter algumas estruturas e alguns eventos acontecendo. Quais são essas estruturas? Primeiramente, eu preciso de ter uma rocha geratriz, uma rocha geratora, que vai ser a minha base para a formação do petróleo. Acima dessa rocha geratriz, eu preciso de ter uma rocha reservatório, que tem como característica ser bastante porosa. É nessa rocha onde vai ser armazenado o petróleo. Logo acima do petróleo e da rocha reservatório, eu vou ter minha rocha selante, armazenadora ou capeadora, que vai selar essa estrutura. Aqui um outro diagrama mostrando isso daí. Mostrando um pouquinho do processo de formação do petróleo. Mas Gui, como é que se formou? Bom, milhões de anos atrás, como nós vimos nas primeiras aulas de geografia, o planeta Terra era uma grande bola de fogo. Passou pelo processo de resfriamento e as primeiras rochas foram sendo formadas. Essa rocha primeira que foi formada seria a minha rocha geratriz. O meu oceano começou a ser formado então sobre essas rochas geratrizes. E, conforme o tempo foi passando, algumas rochas sedimentares, algumas rochas armazenadoras foram se formando logo acima dessa rocha geratriz. Dentro da água do oceano, vários micro-organismos começaram a se desenvolver. Bactérias, cianobactérias, fitoplâncton e até mesmo o plâncton. Não é o plâncton do Bob Esponja, não. Plâncton são aqueles microcrustáceos que a gente vê só no microscópio, certo? Eles foram se formando no meio do oceano. Como a vida deles era finita, eles acabavam morrendo. Morrendo, toda a sua matéria orgânica ela acabava caindo sobre a minha rocha armazenadora. Essa matéria orgânica, então, ela foi se aderindo a essa rocha armazenadora e ficando ali presa. Porém, percebam que está em contato direto com a água, pode ter algumas bactérias e fungos decompositores que vão destruir essa matéria, não é? Mas, em um período da história da Terra, o que aconteceu?
Uma rocha selante acabou caindo sobre esse conjunto de rocha armazenadora e matéria orgânica. Essa rocha selante impedia que a água, micro-organismos e até mesmo o oxigênio entrassem em contato com essa matéria orgânica. Com o tempo, essa matéria orgânica que ficou ali presa começou a sofrer alterações, isso por aumento de pressão, aumento de temperatura, e toda essa alteração de temperatura e de pressão me levou a uma grande alteração da matéria orgânica desses micro-organismos, levando à formação do que chamamos de petróleo. Percebam nesse diagrama, então, que temos a rocha geratriz, a rocha reservatório já com o petróleo e por cima a rocha selante. Passaram-se milhões de anos e o homem foi lá e construiu as bases petrolíferas para exploração. E assim a gente consegue obter o petróleo hoje, certo? Perceberam um negócio? O petróleo sempre vai ser formado sobre áreas de oceano. Sempre, em qualquer lugar do mundo, eu vou ter o quê? Petróleo em uma área que é oceano ou já foi. Não sei se você já viu, mas existem áreas em terra, áreas no continente onde eu tenho exploração no petróleo. Essas áreas que exploramos petróleo dentro do continente, no passado, foram ocupadas por oceano. No Brasil, temos essas 3 principais regiões. A chamada extração onshore, ou extração no continente, é encontrada principalmente na bacia Solimões, lá no Rio Urucu, no município de Manaus, no Amazonas. A bacia de Potiguar, que é um dos maiores extratores de petróleo onshore no Brasil, lá no Rio Grande do Norte, e o Recôncavo Baiano, que foi o primeiro poço a ser explorado aqui no Brasil. Nessa área, a gente também encontra um grande polo petroquímico, ou seja, indústrias que desenvolvem os derivados do petróleo, lá em Camaçari, na Bahia. Certo? Aqui outro mapinha mostrando as principais regiões. Nas notícias, às vezes, a gente encontra um negócio falando sobre pós-sal, pré-sal, petróleo pré-sal, o petróleo pós-sal. Não é mesmo? Dentro do petróleo, nós podemos classificá-los em petróleo da camada pós-sal e petróleo da camada pré-sal. A camada pós-sal, ela vai me fornecer cerca de 80% de todo o óleo extraído no mundo. E no Brasil, as principais bacias são encontradas na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e também na bacia de Santos, onde a gente consegue encontrar, além do petróleo, uma grande quantidade de gás natural. Quanto ao pré-sal, ele vai ter uma origem um pouquinho diferente da pós-sal. A camada pré-sal de petróleo ela vai ter uma origem lá no passado também. Nós tínhamos o grande continente chamado Pangeia. Pangeia se dividiu em Laurásia e Gondwana. E essa placa Gondwana ela formou a costa sul-americana e a costa africana. Dentro ali da placa de Gondwana foram formados ao longo do tempo grandes lagoas, essas lagoas de água doce. Porém, em um determinado momento, houve uma invasão de água salgada ali no meio. Essa água salgada trouxe muito sal, e esse sal acabou se concentrando lá embaixo, lá na minha rocha geratriz. Logo acima dessa rocha geratriz, cianobactérias começaram a se acumular. Essas cianobactérias traziam na sua composição cálcio, formando as chamadas rochas carbonáticas, que me tornaram a rocha armazenadora. E por fim, selando tudo isso, tivemos a formação da rocha selante com um acúmulo ainda maior de sal. Tudo bem? Meio complicado, não é? Vamos ver esse esqueminha aqui agora para a gente entender melhor o que é camada pré-sal, camada pós-sal. Para a gente entender, vamos lembrar lá da estrutura. A gente tem a rocha geratriz, a rocha armazenadora com petróleo e a rocha selante logo acima, certo? Essa é a nossa receitinha de qualquer tipo de petróleo. Agora vamos lá. Como é que foi formado o petróleo pré-sal e pós-sal? Lá no petróleo pré-sal, nós tivemos então a rocha geratriz, o oceano que cobriu toda essa rocha geratriz. Logo acima tivemos aquela rocha carbonática das cianobactérias, certo? Matéria orgânica que estava em dispersão ali no meio oceano acabou morrendo e se depositando logo acima dessa rocha carbonática. Em cima dessa rocha armazenadora, a rocha carbonática, veio a grande quantidade de sal.
com a invasão da água salgada dentro da água de lagoas da placa Gondwana, formando essa rocha selante. A rocha selante impede o contato da água do oxigênio com essa matéria orgânica e a converte em petróleo. Então temos a rocha geratriz, a rocha armazenadora com petróleo e a grande camada de sal logo acima. Essa camada de sal, ela acabou se tornando a minha rocha geratriz para o pós-sal. Peraí, como assim? Logo acima dessa grande quantidade de sal, uma rocha armazenadora acabou se formando. Essa rocha armazenadora pegou toda a matéria orgânica que estava em suspensão ali, armazenou dentro dela, veio uma nova rocha selante, selando essa estrutura, impedindo o contato do oxigênio da água com a matéria orgânica e a convertendo em petróleo. Percebam então que, ao longo da história, tivemos essa grande camada de sal dividindo todo aquele petróleo que estava abaixo dessa grande camada de sal em petróleo pré-sal. E todo aquele petróleo que foi formado logo acima dessa camada de sal em petróleo pós-sal. O homem então vem atualmente com as bases petrolíferas e explora o pós-sal. E também vem com novas tecnologias explorando o pré-sal. Percebam como é notadamente diferente o processo de exploração. Para eu explorar o pós-sal, eu preciso só de uma tecnologia que consiga perfurar alguns quilômetros. Já para eu chegar no pré-sal, eu preciso de uma tecnologia muito mais desenvolvida para eu conseguir alcançar. Esse infográfico que a revista Unesp Ciência trouxe mostra isso. Aqui tem toda a historinha, como é que se deu todo o processo. Se você quiser, pode dar um pause aqui para você dar uma olhada melhor para esse infográfico. O que eu quero focar é nessa estrutura. Percebam que para eu chegar no pós-sal, eu preciso atravessar 2.140 metros. Porém, para eu chegar lá no pré-sal, eu preciso entrar 5.500 metros dentro do solo. Ou seja, o pré-sal está localizado numa profundidade ainda maior. Tá certo? Fazendo com que eu precise ter muita cautela quando for explorar para não ter nenhum problema, nenhuma destruição. E também uma tecnologia muito avançada para eu conseguir atingir grandes profundidades. No Brasil, eu vou ter o pré-sal principalmente na Bacia de Santos. Tudo bem até aqui? Vamos fazer uma questão? Olhem só, recentemente foi descoberta no Brasil uma camada geológica sedimentar denominada pré-sal, situada abaixo de uma grande camada de sal e com grande potencial de acúmulo de petróleo. Ela está localizada na plataforma continental brasileira, em uma área de cerca de 800 km de extensão por 200 km de largura, que pode ter de 5 a 7 km de profundidade, entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Olhem só a imagem que ele me traz no exercício. Mostra o oceano, camada pós-sal, camada de sal e a camada pré-sal, e ali a profundidade. Vamos ver o que ele está perguntando? Um dos maiores desafios para a exploração do petróleo desse local é Bom, a gente comentou que é algo bastante profundo, não é? Eu preciso de ter uma tecnologia, eu preciso de ter muita segurança para avançar uma grande profundidade. Olha as alternativas. Proximidade dessa região com as placas tectônicas do Brasil e da África, que podem se chocar. Primeiro que nós todos estamos em cima de uma placa tectônica, não é mesmo? As placas tectônicas recobrem toda a superfície do planeta Terra. E além disso, a placa tectônica do Brasil e a placa tectônica da África, elas não vão de encontro umas às outras. Como vimos nas primeiras aulas de geografia, vimos que a placa do Brasil e a placa da África, elas se afastam uma da outra. Então a alternativa A está errada. A B, alta temperatura de água no fundo do oceano, podendo gerar combustão espontânea do petróleo. Poxa, se dentro da Terra, lá na camada pré-sal, tivesse uma temperatura tão grande, por que até hoje esse petróleo não entrou em combustão? Certo? Se esse petróleo não entrou em combustão, a alta temperatura da água do fundo do oceano não vai causar essa combustão agora. Então a alternativa B está errada. A C, existência de constantes tsunamis que impedem a aproximação de navios cargueiros e petroleiros. Mentira! A gente consegue explorar petróleo hoje? Já existe tecnologia para explorar e já existe essa exploração, então a alternativa C está errada. D, grande distância que a separa do território brasileiro, uma vez que essa área se encontra no Oceano Pacífico.
realmente está bastante longe. Mas qual que é o oceano que banha o Brasil? É o Oceano Atlântico, não é o Oceano Pacífico como ele coloca na alternativa. Chegamos à alternativa E, extração de petróleo com segurança em face da grande profundidade onde se encontram as reservas de petróleo. Certinha, não é? Eu tenho uma grande distância entre o pré-sal e a superfície, e eu preciso de ter muita segurança para que nenhuma tragédia aconteça nessa região. Então, a alternativa correta, a alternativa E. Seguindo, nós chegamos nas energias renováveis. Aqui eu coloquei uma tabelinha para a gente ver quais são os principais tipos de energia que a gente utiliza. No Brasil, as maiores fontes de energia que utilizamos, em primeiro lugar, é o petróleo, certo? Com gasolina, com as usinas termoelétricas e assim vai. Segundo, temos a cana-de-açúcar com a utilização do etanol. E em terceiro, olha só, energia hidráulica, energia de usinas hidrelétricas. A energia elétrica no Brasil, 80% de toda ela é produzida pela energia hidrelétrica, produzida nas usinas hidrelétricas. E muita atenção, no Brasil, a principal bacia que eu tenho um potencial enorme de produção de energia hidrelétrica é na bacia amazônica, lá no domínio amazônico. Mas é somente um potencial, ela não vai me fornecer essa grande quantidade. Uma vez que o clima lá é um clima bastante quente, bastante úmido, dificulta bastante a construção de usinas hidrelétricas. E além disso, a floresta amazônica é uma grande floresta e grande parte dessa região está coberta pela floresta. Construir uma usina hidrelétrica ali significa desmatar grandes áreas, certo? Aqui um slide mostrando isso daí, que eu tenho grande quantidade de rios de planalto, que são aqueles rios bastante turbulentos, e que eu posso utilizar dessa energia desses rios para produzir energia elétrica. A outra bacia hidrográfica que eu tenho uma grande produção de energia hidrelétrica é na bacia do Paraná. Nesse caso, eu tenho realmente a produção, é a região onde mais produz energia hidrelétrica no Brasil. Essa bacia ela vai se estender pelo domínio de Mares de Morros e também pelo domínio de Araucárias. Olhem só, várias usinas hidrelétricas indicadas por esses triângulos avermelhados, se estendendo pela região centro-oeste, sudeste e até mesmo a região sul. Tudo bem até aqui? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa produção hidrelétrica. Lá na bacia amazônica a gente tem então o maior potencial hidrelétrico disponível, como eu comentei. Não é instalado, é somente disponível. O Rio Madeira ele vai ter um grande destaque nessa produção, com construção de algumas usinas hidrelétricas, onde a sua produção vai ser destinada tanto para Rondônia como até mesmo por São Paulo, transmitindo por todos aqueles cabos de energia que cruzam o Brasil. Uma outra usina de grande destaque é a usina hidrelétrica de Belo Monte, lá no Rio Xingu. Essa usina é um tanto quanto polêmica, uma vez que está sendo construída e a sua previsão de produção não é tão exata, não dá para saber exatamente se ela vai produzir o tanto de energia que esperam. E além disso, a sua construção trouxe enormes conflitos, uma vez que, para construir os reservatórios, para construir toda a represa dessa usina, foi necessária a expulsão da população ribeirinha nessas regiões, trazendo diversos conflitos sociais. Um outro tipo de energia renovável que a gente vai encontrar é a energia da biomassa, com destaque enorme para a cana-de-açúcar. Por meio da cana-de-açúcar, eu vou lá e consigo produzir o quê? O etanol. Existem diversos programas para estimular o uso desse combustível. Se a gente for sair do Brasil e for para outros países, a gente não vai encontrar o etanol com tanta frequência. No Brasil, ao longo dos governos, foi criado o programa Proálcool, onde o governo incentivava as indústrias automobilísticas a produzirem motores movidos ao álcool, ao etanol. Lá na década de 90, esse programa teve início e foram construídos diversos carros movidos somente a álcool. Atualmente, a tecnologia Flex, que permite o uso de etanol e gasolina, está bastante difundida por todo o Brasil e América Latina. Além desse incentivo, algumas tecnologias novas estão sendo empregadas para eu conseguir produzir mais álcool e também outros biocombustíveis. Uma delas é a chamada cogeração, que significa o quê? Significa você utilizar ainda mais o bagaço da cana para produzir ainda mais etanol. Como assim, Gui? Para eu produzir o etanol, eu preciso de fermentar todo aquele açúcar que eu consigo tirar da cana-de-açúcar. Primeiramente, eu vou lá e amasso o bagaço da cana para tirar todo esse líquido, todo esse suco cheio de açúcar. A tecnologia da cogeração diz
que, se eu esmagar ainda mais esse bagaço da cana, eu consigo produzir ainda mais o suco cheio de açúcar, para assim eu produzir ainda mais etanol, certo? A outra tecnologia é aquela que vai produzir o biodiesel. Eu produzo então biocombustíveis a partir do óleo de mamona, o óleo de soja, entre outros. Tudo bem? Em algumas cidades, a gente encontra até alguns ônibus circulares que utilizam do biodiesel como principal combustível. Um outro tipo de energia renovável é chamada energia eólica, a energia que vem dos ventos. Ela é uma energia altamente competitiva, uma vez que seu investimento no início é bastante alto, a manutenção acaba sendo mais baixa e eu tenho constante produção. Como é que funciona isso, Gui? Em áreas onde eu tenho bastante vento, eu instalo grandes cataventos, sabe? Bem gigantes, uns ventiladores bem gigantes, que, quando o vento bate neles, fazem movimentar essas hélices, que movimentam também turbinas, levando a geração ali de energia elétrica. As principais regiões de destaque da energia eólica dentro do Brasil é o Rio Grande do Norte, no Ceará, com a maior concentração de parques eólicos do Brasil. E o Rio Grande do Sul também vai se destacar bastante com essa produção de energia eólica. A energia solar é uma outra alternativa de energia renovável. No Brasil ela não é muito expressiva, uma vez que falta incentivo do governo, os impostos são bastante caros e para eu instalar eu tenho um custo extremamente elevado. Preciso de centrais de energia, preciso de placas específicas para a produção de energia a partir da energia solar. E, procurando algumas notícias na internet, a gente encontra que preciso de R$14.000 para eu instalar todo esse aparato da energia solar e eu só vou conseguir recuperar isso depois de um certo tempo. Geralmente, esses geradores de energia solar são particulares, não são de obras públicas, geralmente, certo? Fora do Brasil, existe uma realidade um pouco diferente, uma vez que nos Estados Unidos, na China, existem tecnologias mais novas e mais baratas e existe também um melhor incentivo à produção da energia solar. Um outro exemplo de energia renovável é chamado de biogás. Este não está tão relacionado ali à produção direta de energia elétrica. Como assim? O biogás ele vai ser obtido na sua própria casa. Se você quiser, você pode fazer uma área de produção de biogás. Ela vai ser obtida com a decomposição do lixo orgânico, como casca de fruta, verdura, cocôzinho do seu cachorrinho, do seu gatinho. Você pega tudo isso e joga na terra. Na terra a gente tem bactérias e fungos decompositores. Com a decomposição, gases vão sendo liberados. Esses gases eles são utilizados com a sua combustão para produzir energia elétrica principalmente. E olha só, o gás é produzido e com a decomposição feita pelos fungos e bactérias, eu tenho a adubação natural dessa terra que está ali embaixo. Ou seja, eu tenho a produção de biofertilizantes na sua própria casa. Por último, temos a energia das marés. Essa não é tão difundida dentro do Brasil, mas no mundo ela está sendo bastante utilizada. E ela também, da mesma maneira que a energia eólica, exige um investimento alto no início, mas sua manutenção não é tão grande. A sua energia é produzida por meio da movimentação de turbinas que estão lá no meio do oceano. Elas vão aproveitar a movimentação das marés, a movimentação da água do oceano para gerar essa turbina e gerar energia elétrica, olha só. E a principal vantagem é o quê? O oceano nunca vai parar de movimentar. Então, ela vai ser constantemente movimentando essa turbina, constantemente produzindo energia elétrica e nunca vai esgotar, certo? E como eu comentei, o investimento inicial acaba sendo bastante alto, o que desmotiva a sua instalação, principalmente no Brasil. Tudo bem até aqui? Para encerrar, vamos fazer uma questão. Olha só, a sobrevivência da civilização atual depende de um alto consumo de energia, a qual é utilizada nas indústrias, nos meios de comunicação, nos transportes, nos eletrodomésticos e nos mais variados equipamentos. Incentivar o uso de fontes ou tipos de energia renovável é uma maneira de conter o consumo de matéria-prima e de conservar os ecossistemas. São exemplos de fontes ou energias renováveis. Então ele está perguntando quais são as energias renováveis. Lembra-se que a gente comentou? Energia renovável é aquela que eu posso utilizar e eu posso constantemente renovar essa energia. Posso ter esse tipo de energia de novo.
Aqui ele colocou petróleo, etanol, energia eólica, carvão mineral, energia nuclear, gás natural, energia hidrelétrica, carvão vegetal e combustíveis fósseis. Qual será que é a alternativa correta? Vamos separar então cada uma delas? Aqui eu coloquei as principais imagens representando quais são os tipos de energia que ele colocou ali. Em primeiro lugar, essa garrafinha cheia de líquido preto. O que será isso? Petróleo. O petróleo é uma fonte de energia renovável ou não renovável? Petróleo, lembra, foi formado da sedimentação marinha ao longo de milhões e milhões de anos. Se um dia acabar, acabou, eu não tenho de novo. Ou seja, é uma fonte de energia não renovável. O segundo é o etanol. Olha só, o etanol vem da onde? Através da fermentação do suco do bagaço da cana. E se acabar a cana, acabou o etanol? Eu posso plantar a cana de novo e ter mais etanol. Ou seja, é uma fonte de energia renovável. Olha a terceira, lembra que eu falei que era um grande catavento, era um grande ventiladorzão? Este é um exemplo de energia eólica. Energia eólica, movimentação dos ventos. Um dia o vento vai parar? O vento não vai parar, sempre vai continuar, ou seja, é uma energia renovável. Essa aqui de baixo, olha lá, tá vendo? É uma grande represa, a água do rio está passando por essa estrutura, movimentando uma turbina. Opa, isso daí é uma usina hidrelétrica? Exatamente, é uma usina hidrelétrica. Usinas hidrelétricas vão produzir energia elétrica. Isso é uma fonte renovável ou não renovável? Renovável. A água do rio sempre vai estar passando. Sempre vou poder ter a produção de energia elétrica. Aquele ali de cima é resultante da sedimentação vegetal. Durante milhões e milhões de anos. Como é que chama mesmo? Carvão mineral. Acabou o carvão mineral? Acabou de vez? Acabou. Uma fonte não renovável. Essa de baixo eu não comentei durante a aula. É a chamada energia nuclear. A energia nuclear ela vai utilizar de processos químicos utilizando material radioativo. O material radioativo vem de algumas rochas que são radioativas. E essas rochas vêm da natureza, estão aqui dentro do planeta Terra. E um dia, utilizando dessa rocha, dessa destruição dessa rocha radioativa, um dia essa rocha vai acabar. E assim a energia nuclear a gente não vai ter mais. Se o recurso é esgotável, esse tipo de energia, esse tipo de fonte de energia é uma fonte não renovável. Por último, não sei se dá para ler muito bem, mas ali no meio está escrito gás natural. Olha lá o gás do fogão, o gás ali no carro, o gás saindo daquela estrutura. Gás natural, lembra? A gente comentou lá no petróleo. Em diversos poços eu consigo explorar o petróleo e também o gás natural. Ou seja, acabou o petróleo, acabou o gás natural, acabou de vez. É uma fonte não renovável. Bom, a gente viu então, revisou cada uma dessas tipos de fontes de energia. Qual será então que é a alternativa correta? Alternativa A, o petróleo e o etanol? Petróleo é não renovável. Etanol e energia eólica? Opa, olha só. Etanol, consigo plantar cana-de-açúcar de novo. Energia eólica, o vento nunca vai parar. Essa é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras. Carvão mineral vai acabar? Vai acabar. Energia nuclear? Também pode acabar. Gás natural pode acabar? Pode. Energia hidrelétrica não, uma fonte renovável. E o carvão vegetal? Opa, o carvão vegetal a gente não comentou. Mas o carvão vegetal é aquele que a gente joga ali na churrasqueira, sabe? Eu vou lá, corto uma planta, queimo aquela madeira da planta e eu vou utilizar como carvão vegetal. É uma fonte renovável? É uma fonte renovável, mas bastante poluidora. Olha do lado, combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis vem de fóssil, não é? Fóssil é o quê? É uma sedimentação, é algo que ficou parado lá debaixo da terra durante milhões e milhões de anos. Fóssil pode ser o petróleo, fóssil pode ser o carvão mineral. Eles são combustíveis fósseis, certo? Combustível fóssil. Acabou de vez? Acabou. Esgotou, não vou ter de novo. Então, qual vai ser minha alternativa correta? A alternativa B. Encerramos assim mais uma aula de Geografia do Cursinho Acreditar, onde comentamos um pouco sobre fontes de energia. Se você teve alguma dúvida, mande sua mensagem aqui para o e-mail que está na descrição do vídeo. Não esqueça de acessar nossas redes sociais, nosso site para pegar nossa apostila e fazer nossos simulados. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para não perder nenhuma notificação. Assista às outras aulas de Geografia e assista às aulas das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!